Saúde a igreja com a graça. Com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Tá tudo certo, irmãos. Aleluia. É assim mesmo? Primeira vez que eu estou ministrando com esse microfone. Vai dar certo, amém, irmãos? Eu já ministro com as mãos, qualquer coisa. Glória a Deus. Como a Maria disse, meu nome é Juliana Libório, eu sou esposa do pastor Guilherme Libório, e nós temos, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, o privilégio de pastorearmos uma igreja aqui em Pontes Lacerda, que é a Igreja Videira. E Deus é tão bom, irmãos, que nós podemos presenciar e ver a vida do Senhor fluindo através de nós, através dos irmãos aqui em Pontes Lacerda, amém? Eu sou de Guarulhos, São Paulo, casei com meu esposo em Tangará da Serra, e tem 9 anos que nós estamos nesse ministério, pregando a palavra, levando alimento, e eu sou favorecida, extremamente favorecida por ser uma esposa de pastor e por ter o privilégio de pregar a palavra de Jesus, amém? Glória a Deus. Estou com vocês aqui nessa noite, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, o tema da nossa palavra vai ser o cuidado com as nossas crianças, e eu creio, irmãos, que não tem outra forma, ou a forma mais eficiente de nós cuidarmos dos nossos filhos é através da intercessão. Amém? Que eu creio que nessa noite o Senhor possa abrir os seus olhos, que haja um posicionamento da parte de Deus no seu coração, para que você se posicione como intercessor, como uma intercessora do seu filho, da sua filha, em nome de Jesus. Amém? Gostaria que você mais uma vez fechasse os seus olhos, mesmo assentados. Vamos glorificar o nome do Senhor e agradecer. Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por tudo que o Senhor já fez nessa noite. O Senhor é muito bom. Obrigado, Jesus, porque nós estamos cercados pela bondade, pela graça do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que nos dá estratégia e nos capacita para que nós possamos educar os nossos filhos nesses dias. Deus, em nome de Jesus, essa é uma noite de posicionamento. Obrigado por tudo aquilo, por toda a porção que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida nessa noite. Nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente, porque nós receberemos tudo aquilo que o Senhor separou para nós em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Irmãos, o recurso mais poderoso que nós pais temos para educar os nossos filhos é a intercessão, amém? Diga para quem está do seu lado assim, é a intercessão. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Marcos, e nós iremos ler aqui sobre um homem chamado Jairo, e nós vamos aprender com Jairo, esse homem que levou Jesus para dentro da sua casa. Em nome de Jesus, eu creio que vai ser uma palavra que vai edificar a sua vida e vai abrir os seus olhos em relação aos seus filhos. E eu digo filhos, não filhos só naturais, mas filhos espirituais, amém? Homens e mulheres que o Senhor vai acrescentar na sua vida para que você possa gerar Cristo neles, amém, irmãos? Aleluia! Marcos capítulo 5, nós iremos ler do versículo 21 até o versículo de número 43. E a palavra do Senhor diz assim: E passando Jesus outra vez, num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Olha o que esse homem faz. E rogava muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que ela sare e viva. E então Jesus foi com ele, e seguia com ele uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido muito, tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo essa mulher falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou para a multidão e disse: Ei, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que fazer. Então a mulher
que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada de todo este mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram para Jairo, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitindo que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai da menina e os que com eles estavam, o pai e a mãe, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E 43, e mandou-lhes expressadamente que ninguém o soubesse, e disse-lhes que lhe dessem de comer. Aleluia, irmãos! Nesse texto nós vemos aqui então, um texto em que Jesus conta, então aparece ali um pai chamado Jairo, desesperado, para levar Jesus para sua casa, para que a sua filha vivesse, para que a sua filha fosse curada. E o que eu quero dar ênfase com os irmãos aqui no livro de Marcos, não é no fato da menina voltar a viver. Eu não quero dar ênfase nisso, e também não quero dar ênfase naqueles discípulos que entraram com Jesus aonde a menina estava deitada. Mas o que eu quero trazer com os irmãos e dar ênfase nessa noite é no desespero daquele pai para levar Jesus até os seus filhos, amém? Para levar Jesus para a sua filha. E eu quero focar com os irmãos nesse desespero, porque Jairo aqui, irmãos, ele representa cada pai e cada mãe que precisa de uma intervenção de Deus na vida dos seus filhos para que eles vivam. Sabe, irmãos, a única garantia que nós temos, eu tenho 2 filhos, Pedro de 5 e o Miguel de 7. A única garantia que eu e meu esposo temos de que nós não iremos falhar na missão de educar os nossos filhos é levando Jesus até os nossos filhos. A única missão que você, vô, responsável, tio, mãe, pai, tem, a única coisa que vai garantir que você não vai falhar na sua missão de pai e mãe é se você levar Jesus até os seus filhos. Sabe por quê, irmãos? Porque os nossos filhos, e a gente ministra isso com muito encargo da parte de Deus, que nós cremos que os nossos filhos podem ter experiências com Jesus na infância, amém? E isso nós vemos na Bíblia, porque Samuel teve uma experiência com Jesus na infância. E isso é uma coisa que eu e meu esposo nós cremos e temos declarado, que os nossos filhos tenham experiência com Jesus na infância. Sabe por quê? Sabe o que vai acontecer? Quando os nossos filhos têm experiências com Jesus a partir da infância, eles vão ter uma vida inteirinha guiada por Jesus. Eles vão ter uma vida inteirinha vendo a vida deles através da cruz. Ok, vou entrar nesse relacionamento. O que a Bíblia diz sobre relacionamento? Não, então não vou entrar nesse relacionamento. Eu recebi uma proposta de emprego e meu chefe tem falado sobre isso, isso, isso. Mas eu aprendi na Bíblia sobre isso, isso. Não, eu não vou aceitar essa oportunidade de emprego. Sabe, adolescentes, sabe quando que um adolescente, irmão, vai se aceitar não ser influenciado por uma amizade ruim? Quando esse adolescente for nascido de novo. Nós precisamos desesperadamente levar os nossos filhos a terem experiências com Jesus, amém, irmãos? Porque é isso que vai livrá-los e vai dar sabedoria a eles para como lidar, como saber lidar no dia mau, irmãos. É através de Jesus. É através de Jesus. E nós vimos aqui com Jairo isso. Jairo, ele leva tão a sério, ele está tão desesperado. Imagina, irmãos, olha para mim. Jairo era o chefe da sinagoga. Ele era um homem extremamente religioso. Mas no momento que a filha dele está doente, nada do que ele tinha adiantou. Não adiantava a influência que ele tinha, não adiantava os amigos que ele tinha, não adiantava o dinheiro que ele tinha. E nem a religião dele, porque ele se prostra para Jesus.
Irmãos, tem 3 atitudes que eu gostaria de dar ênfase com os irmãos nessa noite. 3 atitudes que Jairo teve e que é extremamente importante para mim e para vocês, amém, irmãos? A primeira atitude que Jairo tem é encarar a realidade de que tudo que a sua filha de 12 anos precisava era de Jesus. E nós vivemos, infelizmente, em uma geração de muito materialismo. Os nossos filhos têm muita coisa, às vezes porque a gente teve uma situação difícil, então a gente quer pagar boas escolas para os nossos filhos, nós queremos que nossos filhos tenham bons presentes, bons brinquedos, sim ou não, irmãos? Tenham férias extraordinárias em lugar que nós nunca fomos com os nossos pais. E nós queremos providenciar e presentear os nossos filhos com isso. Mas é como a irmã disse aqui, irmãos, nós precisamos entender que de tudo isso que é e tem o seu valor, o que é mais importante é que os nossos filhos tenham um encontro com Jesus. Porque é impossível alguém se encontrar com Jesus e a sua vida permanecer do mesmo jeito, irmãos. O encontro com Jesus é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa, sim ou não? Inclusive na vida das crianças. Crianças que nascem de novo, irmãos, é extraordinário você ver uma criança que nasceu de novo. Coisas que eu fui contemplar só depois de 20 anos, que eu me converti com 21 anos, irmãos. E você vê crianças tendo a oportunidade de ter experiências com Jesus na infância e terem uma vida inteira com Jesus. Irmãos, quando nós investimos nas crianças, nós estamos salvando uma geração, amém? Investir nas crianças é salvar a geração, a próxima geração. A atitude de Jairo, ele entendeu, ele encarou a realidade. Os meus filhos precisam de Jesus. Os meus filhos precisam de Jesus. No caso de Jairo, a filha dele tinha morrido, né? Ela morre mesmo. Ela estava tão doente a ponto de morrer, e ele vai desesperadamente para Jesus. A morte ali da filha de Jairo é uma morte física, mas há, infelizmente, em muitos lares, mortes de filhos espirituais. Filhos que estão padecendo espiritualmente, às vezes porque pais e filhos estão perdendo um coração um do outro, aí começa a ter tantas discussões, e aquilo vai gerando mágoa, e tanta mágoa, que vai distanciando, irmãos, distanciando os filhos dos pais, vai gerando bloqueios e barreiras. Irmãos, o coração do Senhor é que o coração dos pais se converta para o coração dos filhos, e o coração dos filhos se converta para o coração dos pais, amém? Irmãos, deixa eu te dizer algo, da parte de Deus, tenha o coração do seu filho, e que o seu filho tenha o seu coração, sabe por quê? Porque quando o dia mal chegar, os seus filhos correrão para você, e não correrão de você. Estão comigo, amém? Porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, os nossos filhos passarão por tribulações e aflições, e quando esses dias maus chegarem, ele possa ter o coração a ponto de correr para você, e não correr de você. Vocês estão comigo, amém, irmãos? Irmãos, ore ao Senhor, Deus me dê a chave do coração dos meus filhos, e dê o meu coração para os meus filhos. Irmãos, infelizmente, eu ouvi uma frase essa semana de uma pastora, e ela disse que infelizmente nós estamos vivendo numa geração de órfãos de pais vivos. Órfãos, vocês estão comigo, amém, irmãos? Órfãos de pais vivos. Pais que têm perdido o coração dos seus filhos dentro de casa. Irmãos, ore ao Senhor, porque o Senhor deu o coração do seu filho para você, amém? Deu o coração dos seus netos para você. Sabe, irmãos, eu sou um testemunho disso, eu vivi isso com o meu pai. Meu pai foi um Jairo na minha vida. Meu pai pagou um preço pela minha vida, pagou um preço pela vida dos meus irmãos. E hoje ele colhe toda uma semente que ele plantou muitas vezes em lágrimas, irmãos. Eu lembro que quando eu tinha 13 anos de idade, eu sei que tem algumas crianças aqui, mas os adultos de repente vão conseguir me compreender, mas eu lembro que na minha fase de adolescência tinha um assunto muito complexo ali,
sobre sexualidade, todas as minhas amigas falavam, e algumas já tinham até o ato, já estavam até praticando, e eu cheguei no meu pai, irmãos, sabe quantos anos eu tinha, igreja? 13 anos. E eu cheguei no meu pai, porque meu pai tinha meu coração, e eu tinha o coração do meu pai, e eu cheguei no meu pai e falei, pai, eu tenho um negócio para te contar. Eu estou com um desejo aí, pai. Irmãos, quantos anos eu tinha? Sabe, irmãos, que às vezes eu fico pensando assim, eu acho que eu era, só Deus para me dar sabedoria. Eu tinha 13 anos. Mas era o assunto do momento na minha fase. E eu cheguei no meu pai e falei para o meu pai, pai, então, eu quero saber. E tal. E para mim, eu poder fazer, pai. E meu pai, irmãos, me levou debaixo de um pé de manga. Quando ele me levou debaixo do pé de manga, eu falei, meu Deus, eu estou falando um negócio, meu pai, o que meu pai está falando de manga, né? Nunca mais eu pensei, nunca mais a mangueira foi do mesmo jeito. E ele me levou para o pé de manga e falou, filha, tá vendo o pé de manga? Eu, ai, pai. O pé de manga tem o tempo que dá o fruto, tem o tempo que cresce, tem o tempo que dá flores, tudo tem um tempo. E na sua vida também. Haverá um tempo que você vai se relacionar dessa forma, ainda não é o tempo. E deixa eu falar uma coisa para você, filha. Isso é um presente para o seu esposo. Eu tinha 13 anos, irmãos. Não entendi muito bem, entendi a parte do presente que era um presente, e entendi que não era tempo e vida que segue, amém? 13 anos de idade. Mas eu só contei aquilo para o meu pai, porque meu pai tinha meu coração. Eu não corri do meu pai para os meus amigos, para me aconselhar com os meus amigos sobre um assunto tão delicado e tão sério. Eu corri para o meu pai. Para o meu pai. E sabe o que é mais extraordinário, irmãos? E eu falo para você sobre esse pai que entende e desesperadamente ele encara que tudo que a filha dele precisava era de Jesus. Deixa eu dizer algo para você. Tudo que os seus filhos precisam é de Jesus, amém, irmãos? Tudo que eles precisam é de Jesus. E eu estou falando aqui com pais cristãos. Irmãos, não retire a Bíblia da educação dos seus filhos. Não abra mão, sabe por quê? Porque então a gente vive numa geração assim. Ah, mas é que hoje é a modernidade, está tudo tão moderno, os tempos mudaram, então os jovens têm uma outra mentalidade. Meus irmãos, o livro mais atualizado é a Bíblia Sagrada, amém? Porque ela é viva e é eficaz para todos os tempos. Eu lembro, irmãos, quando eu tinha 19 anos, aquele assunto que eu falei com meu pai quando eu tinha 13 anos de idade, voltou, porque agora com 19 anos eu estava num relacionamento. Comecei um namoro. E meu pai falou que não era da vontade dele, mas que eu queria não. Então, eu tinha 19 já. E já tinha 2 anos nesse relacionamento, e eu cheguei no meu pai e falei para o meu pai, pai, sem pé de manga, pai, eu preciso conversar com o assunto com o senhor, porque assim, pai, eu estou agora num relacionamento, e assim, pai, é loucura, mas se isso não acontecer agora, não vai fluir, porque o rapaz falou que se isso não acontecer agora, pai, o pai já tem 2 anos, não dá para esperar, e pai, e meu pai de novo, irmão, fomos para debaixo de um pé de árvore. Toda vez que eu vejo cadeira de fio, assim, debaixo de um pé de árvore, meu pai, que não era pé de manga, era uma outra árvore, mas ele me levou debaixo desse pé de árvore, pegou a Bíblia dele, e falou, ok, filha, você quer entrar nesse relacionamento e dar esse passo dentro de um relacionamento? Não é o que o pai tem para você. Não é o que o pai quer. Não é nem o que Deus quer. Mas já que você quer entrar, eu vou abrir a Bíblia para você e nós vamos ver o que Deus diz sobre isso. E ele disse para mim, se for para abrasar, que case. Então, eu não quero, eu te amo, não é o relacionamento que eu tenho para você, mas se for para você entrar nisso, siga a Bíblia, casa. E eu fiquei pensando, mas pai, eu vou ter que casar para mim? Não parece uma coisa sem contexto, irmãos? Para quem não conhece de Bíblia. E eu fiquei indignada com a resposta do meu pai, e ele falou, se você quer, então casa, essa é a minha palavra. Sabe, filha, eu te amo, mas entre fazer o seu gosto e ficar com a palavra, eu vou ficar com a palavra. Irmãos, eu tinha 19 anos, e minha mãe conta que depois daquele dia, daquela conversa com meu pai, eu não morava em Porto Estilo, eu já estava morando em Tangará, fazendo faculdade.
Estava muito cômodo, porque eu já morava lá numa casa, então ia dar tudo certo, se ele quisesse ir lá para a gente morar junto. E meu pai, ele ficou do lado da palavra o tempo todo. E minha mãe conta que depois daquela conversa, ele sempre acordou de madrugada para interceder por mim e pelos meus irmãos. Minha mãe falava assim: filha, depois daquilo lá, toda vez que seu pai lembrava de você, em casa, durante o almoço, fazendo as coisas dele, ele falava: Deus livra minha filha do laço do passarinheiro. Irmãos, e toda vez, a gente passava o tempo, estava lá meu pai: livra a Juliana, Deus, livra a Juliana. Irmãos, o relacionamento durou mais 3 meses. Você acha como que meu pai ficou? Feliz da vida. Sabe o que eu entendi, irmãos? Meu pai não negociou a palavra. Meu pai honrou a palavra. E Deus honrou meu pai. Porque eu só estou falando para vocês aqui hoje, irmãos, porque depois de tudo isso que meu pai plantou em mim, porque meu irmão, sabe o que é interessante, irmãos? O meu pai não negociou a palavra. Ele não negociou a palavra. Ele podia ter falado. Eu lembro uma vez que a gente foi conversar com os pais, e eles estavam conversando conosco sobre a filha deles, e ele falou para mim: Juliana, mas pastora, pastor, hoje em dia os jovens estão difíceis, não tem como a gente agir como agiam os nossos pais, e a Bíblia tinha que ser atualizada para esse contexto que nós vivemos com os nossos jovens. E aí eu falei assim: olha, irmão, ainda bem que o meu pai não tinha esse pensamento. Ainda bem que o meu pai, ele entendeu que a Bíblia era atualizada. Ainda bem que meu pai não negociou a palavra, porque hoje eu colho o fruto do que meu pai plantou. Irmãos, deixa eu te dizer algo. Eu sei que eu acabei falando um pouquinho mais sobre esse tema, mas o Senhor sabe, amém? Não tire a palavra da educação dos seus filhos. Quando seus filhos quiserem entrar no relacionamento, vá para a palavra. Quando seu filho tiver um comportamento ruim ou inapropriado, vá para a palavra. Ensine eles conforme a palavra, amém? Vá para a palavra, sabe por quê? Porque o Senhor vai honrar a tua fé. Honre a palavra, sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com a palavra dEle. Sabe, irmãos, a gente tem um costume lá em casa de corrigir os meus filhos, falar a palavra. Então, esses dias, há um tempo atrás, o Miguel, ele mentiu, e eu falei para ele: filho, você mentiu, a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, isso está errado. E o pai dele da mesma forma, e a gente começou a perceber que toda vez que a gente lembrava da palavra, havia um efeito e uma mudança muito mais forte do comportamento deles. Então, toda vez que eles faziam um comportamento ruim, a gente falava: Miguel, a palavra diz... E complementava: Miguel, a palavra diz, filho, não pode fazer isso, porque a palavra diz. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eu compartilhei com os irmãos no culto da manhã. O meu filho de 5 aninhos, que é o Pedro, falou bem assim para mim uma vez. Ele chegou, tinha que fazer tarefa. Falei: Miguel, Pedro, vamos fazer a tarefa, filho. Aí ele falou: a palavra diz que Jesus não fazia a tarefa. Eu falei: crente... Mas por quê? Está errado, claro. Mas por que ele usou a palavra? Porque ele sabia que o que a palavra fala tem poder. E ele sabia que o comportamento dele era moldado pela palavra, mas ele tentou usar de forma errada, entendeu, irmãos? Então eu falei para ele: crente, senta aqui, não tem nada disso na palavra. Mas ele achou que quando ele usou a palavra comigo, acabou o argumento. Mas eu falei para o Guilherme: amor, tudo bem que ele usou para o lado errado, mas é por aí o caminho. É o que a palavra diz. Irmãos, que os seus filhos sejam moldados pela palavra através da sua vida. Sabe por quê? Porque vocês, pais, são as Bíblias que os seus filhos vão ler diariamente. Os seus filhos vão aprender a pedir perdão para você, vendo você pedindo perdão para eles. Seus filhos vão aprender a orar sobre qualquer coisa, quando eles verem vocês orando por qualquer coisa. Eles vão ter um coração grato com Deus, vendo vocês tendo um coração grato com Deus. É como a irmã disse: os nossos filhos são os primeiros discípulos, porque eles nos observam o tempo todo. O tempo todo. Amém? Estão sendo edificados, irmãos? Então, a primeira atitude que esse pai tem, que Jairo tem, que nos ensina, é encarar a realidade de que os nossos filhos precisam de Jesus. Um outro comportamento, uma outra atitude que Jairo tem, e que é importante para mim e para você: Jairo era um pai decidido.
Ele estava decidido a levar Jesus para dentro da sua casa. Abra comigo aí em Marcos ainda, capítulo 5. Aleluia. Aleluia. Marcos, capítulo 5. Deixa eu ver se é o versículo 23. A Bíblia diz bem assim. Versículo 21, irmãos. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Vamos para o 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Prostrou-se aos seus pés. Quando Jairo se prostra aos pés de Jesus, ele está dando um sinal. Ele está se rendendo totalmente aos pés de Jesus. Amém, irmãos? Que os seus filhos possam ver você totalmente rendido a Jesus. Amém, irmãos? Rendido a Jesus. Um pai decidido a interceder diante de Deus pela sua filha. E é esse tipo de pais que os nossos filhos precisam nesse tempo. Pais intercessores, pais decididos, irmãos. Decididos a levar Jesus para dentro da sua casa, independente da multidão que ele vai passar. Decididos a pagar um preço e interceder pelos seus filhos. Um pai decidido, sabe, irmãos, às vezes nós negociamos muito a vida espiritual dos nossos filhos, e isso é algo que nós precisamos dar um basta. Dar um basta. Eu lembro de uma pastora testemunhando que ela foi ministrar na igreja dela. Escute isso, irmãos. E ela fez a ministração com todos os pais, criação de filhos, e ela perguntou para os pais presentes: de quem que vocês acham que é a responsabilidade de pregar a palavra e ensinar a palavra para os seus filhos? Aí um casal. Sua, uai. A senhora não é pastora? Fala sangue e fogo, irmãos. E o que ela ficou indignada é que teve outros casais que concordaram e balançaram a cabeça. É mesmo? É mesmo? Irmãos, nós podemos delegar, acabamos que nesses dias, acabamos delegando muitas coisas. Delegamos educação, lazer, mas se tem algo que eu e você não podemos negociar e nem delegar, é a oração pelos nossos filhos, amém? É ensiná-los a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia comigo, no livro de Deuteronômio. Vamos ver o que o Senhor nos diz sobre de quem é a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus para os nossos filhos. Deuteronômio, capítulo 6. Deixa eu ver se é o capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 e versículo 7. Assim que os irmãos acharem, dê um glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, Jesus. E olha o que a palavra do Senhor diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, pode colocar, e as ensinará aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Irmãos, é ensinando a palavra aos nossos filhos o tempo todo, amém, irmãos? Até quando tudo dá errado, ensina a palavra. Está tudo dando bem, ensina a palavra. Está com dificuldade na escola, ensina a palavra. Está com dificuldade de se relacionar com os amigos, ensina a palavra. Está se sentindo rejeitado, de repente pelo estilo de cabelo, pela cor da pele, porque nenhum dos amigos gostam dele, ensina a palavra. Irmãos, nós não temos tempo para perder e nem para negociar, porque o diabo não está brincando e nem mandando o demônio mirim para atacar os seus filhos. Pelo contrário, o único caso na Bíblia registrado em que os discípulos não conseguem expulsar os demônios é quando eles estão expulsando o demônio de uma criança. Que demônio forte é esse, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque pessoas más nos atacam. Ataca eu, ataca você. Mas a crueldade, pessoas cruéis, como o diabo é cruel, perverso, ele ataca o seu filho.
Por isso que eu e você, nós não temos tempo para perder. É palavra em cima de palavra, e com palavra, e sempre palavra, irmãos. É deitado, levantando, andando, é a palavra. Irmãos, eu recebi um e-mail de uma professora aqui em Várzea Grande, da pastora de Várzea Grande, que compartilhou conosco. Numa escola em Várzea Grande, na creche, a professora levou um desenho, escute isso, irmãos, para a salinha de 4 anos. Um desenho onde tem uma menina e um menino. E o título lá da atividade é: pinte o desenho que você se identifica. Quantos anos tinham as crianças, irmãos? E a professora, a mãe não entendeu, foi falar com a professora. De repente ela não conseguiu compreender a atividade. E ela falou assim: sim, porque tem menina que pode se ver como menino, e menino que se sente melhor como menina. E essa é a hora que a gente tem que ensinar essas coisas. Dentro da escola. Irmãos, nós não temos tempo para perder, para afirmar a identidade dos nossos filhos, amém? Conversando com uma mãe há um tempo atrás, ela falou para mim: essa geração de adolescentes, Juliana, eu tenho um filho adolescente, é difícil demais, porque essa é uma geração que a adolescente está perdida, é a geração do TikTok, é a geração do YouTube, do Instagram, é uma geração perdida. Eu falei: não, mas essa geração é uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa. É isso que os nossos adolescentes são, amém, irmãos? É isso que os seus filhos precisam ouvir da sua boca. Você nasceu para reinar e para governar, meu filho. É para isso que Deus te fez. Para influenciar pessoas para a nação, para o Senhor. É isso, você nem é daqui, filho, você é do céu. A realidade do céu, irmãos, nós precisamos trazer para dentro da nossa casa, porque na verdade, a nossa casa é uma extensão do céu, amém? Os nossos precisam estar cercados num ambiente de adoração, de oração, em que o nome de Deus é glorificado, é exaltado. É uma extensão do céu. Irmãos, deixa eu te dizer algo, abrir um parênteses aqui. Não negocie a vida espiritual dos seus filhos, nem na vida da igreja. Filho, não falta-lhe culto, amém, irmãos? Não falta. Eu lembro uma vez que nós tivemos conversar com um casal, porque os nossos cultos de manhã, eles são os cultos de manhã, o culto que eles na parte da manhã, na parte da noite não tem, é apenas na parte da manhã, paralelo ao culto de adulto também. Então nós falamos para os pais, domingo de manhã, nesse tempo que a gente tem período de construção, se nós estamos nos reunindo num espaço lá, que não é indo o prédio da igreja, traga os seus filhos, é de manhã que eles vão receber a palavra. Ah, então é porque eles querem dormir. Mas assim, para ir para a escola, você não negocia, mas para ir para a igreja, negocia? Não tem opção de faltar na escola. Tem, irmãos? E por que para a igreja tem opção? Irmãos, é aqui que não pode faltar. Sabe, irmãos, que então a gente corre o risco, como a irmã também disse no início do culto, de sonharmos, e devemos sonhar sim, com os nossos filhos fazendo excelentes faculdades. Amém, irmãos? Faculdades extraordinárias, muito bom que você sonhe com a vida profissional dele, e tudo muito bom, sonhe mesmo, mas sonhe primeiramente que seu filho seja alguém cheio do Espírito Santo, que seu filho seja alguém nascido de novo, que expresse de Jesus por onde ele passar. Essa precisa ser o seu primeiro sonho, que os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo na infância, desde o ventre. Porque é isso que a palavra nos ensina, irmãos. Não podemos negociar. Sabe por quê? Porque não é só uma salinha, nem é uma salinha. É um culto kids, é um culto cheio da vida de Deus, em que seus filhos serão marcados pela palavra, selados pelo Senhor. É numa experiência de domingo kids que pode marcar a vida deles por uma eternidade, irmãos. É uma palavra liberada num ambiente desse que pode mudar o destino do teu filho para sempre. Um culto, porque basta uma palavra de Deus para que todas as coisas mudem de lugar. Uma palavra. Não temos tempo para negociar os nossos filhos, a educação espiritual dos nossos filhos, irmãos. Eu lembro, igreja,
Eu lembro, meu pai é um Jairo, irmãos. Deixa eu te dizer, levante sua mão, deixa eu declarar sobre a sua vida. Seus filhos vão olhar para você a partir de hoje como um Jairo sobre a vida dele. Como um Jairo. Eu tive um Jairo, eu tenho um Jairo, glória a Deus. Irmãos, eu lembro, na minha infância, adolescência, o meu pai sempre teve o costume de fazer culto em casa. E o culto em casa não demorava mais do que 5, 10 minutos, mas era assim, ele, na hora de dormir, ele pegava a Bíblia dele, reunia eu e meus 3 irmãos e minha mãe, fazia todo mundo se ajoelhar, pegava a Bíblia, orava o Pai Nosso, lia um texto. E só que, irmãos, criança, é uma glória, porque eu lembro de mim, quando meu pai falava, vamos orar, eu já deitava no colo da minha mãe e fingia que estava dormindo. Sangue, oh meu pai, Deus que ajuda, amém, igreja? Na hora que meu pai falava, vamos orar, o meu irmão falava, então, deixa eu ir no banheiro, correndo da palavra, oh pai. Eu e meus irmãos, hoje a gente se reúne, a gente lembra dessas atitudes que meu pai tinha com a gente, e que nós tínhamos, mas o meu pai nunca negociou. Levanta ela, amor, tá acordada, já vai dormir, Juliana, levanta. E aí, depois que a gente terminava de ler, ele lia ali um versículo, orava o Pai Nosso, pegava a Bíblia, fazia todo mundo beijar a Bíblia assim, você entendeu? Como sinal de respeito mesmo. E aí, agora pode dormir. Às vezes, porque assim, meu pai ele sempre dormia mais cedo que nós. E depois a gente continuava vendo filme, desenho ou alguma coisa que estava na televisão, mas o meu pai não negociava a palavra. Meu pai é um Jairo, irmãos, que não pagou, ele pagou um preço para que nós tivéssemos um encontro com Jesus. E hoje ele colhe toda essa plantação que ele fez, toda a semente que ele plantou. Amém, irmãos? E uma outra atitude, para eu poder finalizar com os irmãos, uma outra atitude que Jairo tem. Jairo era um pai determinado. Ele estava decidido, sim, mas ele estava determinado a levar Jesus para sua filha. Ele estava determinado. Sabe o que acontece? Abra a tua Bíblia comigo aí. No livro de Marcos ainda, capítulo 5, deixa eu ver qual é o versículo aqui, 35, isso. Marcos capítulo 5, versículo 35. Ele estava determinado a ter um milagre da parte de Deus, amém? A viver um milagre, a ter uma resposta. Olha o que a Bíblia diz lá em Marcos, capítulo 5, versículo 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E olha no versículo 36 o que Jesus diz. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas. Eu fico impressionada com isso. Não temas, crê somente. Sabe o que o Senhor manda dizer para você hoje em relação aos seus filhos e à sua descendência? Não temas, creia somente. O diabo tem se levantado contra os nossos filhos de forma, irmãos, cruel, perversa. Mas nós ficaremos firmes na rocha, amém? E a palavra de Jesus para mim e para você é, não temas, crê somente. Porque nesse momento, sabe o que é interessante, irmão Mário? Que Jesus, na hora que Jairo ouviu isso, que a filha dela estava morta, ele podia ter falado, Jesus, se o senhor não tivesse parado para atender a mulher do fluxo de sangue, minha filha podia ter sobrevivido. Se o senhor fosse mais rápido, a minha filha não estaria morta. Agora não precisa mais ir. Ele podia ter falado isso sim ou não, igreja? Podia ter acusado a mulher do fluxo de sangue. A culpada é ela, porque às vezes a gente tem que achar um culpado. O culpado é você que nunca levou as crianças para a igreja. O culpado é você que nunca me apoiou na educação dos seus filhos, nos nossos filhos. Irmãos, nós não temos tempo para condenação, amém? É tempo de nós levarmos Jesus para os nossos filhos, amém, irmãos? E é isso que Jairo entendeu. Naquele momento, irmãos, ele tinha uma escolha. Ele ouvia o que aqueles homens estavam falando, ou ele dava voz a Jesus. Sobre a educação dos seus filhos, você decide hoje. Quem que fala na vida dos seus filhos? É a sociedade, é o mundo, é tudo isso? Ou é o Senhor que dá a última palavra na vida dos seus filhos? É o Senhor, irmãos.
A gente vive num contexto que fala, as crianças desse dia, toda vez, irmãos, que eu estou num lugar e que alguém fala, as crianças de hoje em dia são difíceis mesmo, na hora eu repreendo, eu rejeito essa voz, em nome de Jesus, meus filhos não são difíceis. Essa geração está perdida. Já ouviram falar isso? Sim ou não? Levante sua mão se você já ouviu que essa geração está perdida. Aí a gente acaba, é verdade, está perdida mesmo, né? Deus ajuda a igreja. Irmãos, não tem geração perdida coisa nenhuma. Tem uma geração santa, que está nascendo de você, que está nascendo dentro da sua casa. Talvez os seus filhos hoje já estão adultos e já nem moram mais com você. E de repente caminharam um tempo com Jesus, mas hoje não caminham mais. Irmãos, não pare de interceder. Porque é isso que Jairo faz, ele persiste, ele insiste, ele persevera. Ele paga um preço. Ah, não, mas agora já acabou, já são adultos, agora a vida deles. Não, irmãos, sabe? Não. A última palavra que dá na vida dos meus filhos é o Senhor. E o que Deus prometeu vai se cumprir. Porque aquele que promete, cumpre. Basta uma palavra liberada da boca de Deus, irmãos. Olha isso. Basta uma palavra liberada da boca de Deus para que o milagre aconteça. É isso que Jesus disse para aquela menina: Talita, cumi, levanta-te. Sabe quem vai dizer hoje para os seus filhos, Talita, cumi? Você. Que vai dizer para os seus filhos, Talita, cumi. Agora é tempo de levantar, um tempo de exercer domínio na terra. Nós vamos nascer para governar. O Senhor te fez para ser nação eleita. Ainda que o seu filho não entenda nada, ele é nação eleita. Mas Juliana, meu filho só tem 2 aninhos, é uma bebê. Irmãos, ela é uma criança, mas o Espírito de Deus já habita dentro dela. Vocês creem nisso, irmãos? Eu creio que crianças podem ter experiências com Jesus na infância. Eu creio, porque a Bíblia diz, Samuel teve, e a Bíblia diz, e eu creio nisso para os meus filhos. O meu clamor desesperado com o meu esposo, irmãos, diariamente, constantemente é: Deus, em nome de Jesus, que o Pedro e Miguel nasçam de novo, que o Pedro e Miguel tenham experiência do novo nascimento na infância. Não quero que meus filhos cresçam para ter um novo nascimento na adolescência ou na juventude. Eu quero que eles tenham um novo nascimento agora. Para que eles cresçam a vida inteira, vendo a vida deles através da cruz, irmãos. Amém, igreja? Sabe o que é interessante, irmãos? Que naquela época, Jairo, ele vai até Jesus, desesperadamente, e leva Jesus para dentro da sua casa para salvar a sua filha. Hoje em dia, irmãos, nós não temos esse Jesus físico para levar para dentro da nossa casa, mas nós temos Jesus dentro de você. Então, quem vai levar Jesus para dentro da sua casa, na vida dos seus filhos, é você. Sabe, irmãos, tudo que você precisa, igreja, tudo que você precisa na educação dos seus filhos, que você tem, que você terá, dos seus filhos espirituais, tudo que você precisa para educá-los, você já tem através de Jesus que habita em você. Porque o Espírito Santo te capacita para toda boa obra. E Ele já te capacitou, amém, irmãos? Se levante nessa noite, em nome de Jesus, como intercessor dos seus filhos. Paga um preço. Encare que eles precisam de Jesus. Seja decidido, determinado a levá-los a ter um encontro com Cristo. E eles vão fazer isso através da sua vida. Mães, tenham esse coração para com seus filhos. Irmãos, eu vi um testemunho uma vez, eu amo esse testemunho, de um pai, de um pregador nos Estados Unidos, muito renomado nos Estados Unidos, um grande pregador. E ele foi fazer uma pregação numa igreja local. E nessa igreja local, o pastor tinha 4 filhos. Quantos filhos eles tinham, irmãos? 4 filhos homens. E todos os 4 eram pastor. Olha só que bênção. Tinha 4 filhos homens. E os 4 tudo era pastor. E aí, no final daquele culto, aquele pastor renomado foi jantar na casa daquele pastor da igreja local. E todos sentaram naquela mesa. E ele viu ali, a esposa estava ali, a mãe dos 4 pastores, e o pastor tão renomado olhou para aquela mesa e falou: nossa, preciso fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem de vocês 4 aqui, quem de vocês 5, eram 5 pastores,
Quem de vocês 5 aqui que é o melhor pregador? O maior pregador, aquele que prega aí, né? E quem é o maior pregador aqui de vocês? Fala aí, que eu quero saber. E o caçula, sem hesitar, olhou para o final da mesa e disse para o pastor: a minha mãe. A minha mãe nunca usou, pastor, um púlpito de uma igreja, nunca pregou lá, mas a minha mãe foi a nossa maior intercessora. E ela pregava para nós diariamente o amor pelo chamado, o amor pela presença, o amor pela palavra. Então, a maior pregadora nessa mesa, com certeza, é a minha mãe. E todos os outros irmãos, inclusive o esposo, disse, é ela mesmo. Sabe, irmãos, os nossos filhos são a herança que o Senhor tem nos entregado, amém? São flechas que o Senhor tem colocado na nossa aljava para cumprir o propósito, e quem vai instruí-los, motivá-los, orientá-los é Ele. Se levante nessa noite como intercessor do seu filho. Pague um preço, irmãos. O que tem sido difícil para os seus filhos? Coloque num papel e vá para a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? Olha a Bíblia. Tem algo que está desalinhado na vida dos seus filhos. Alinhe. Filho, até agora, o pai e a mãe com você a palavra, mas a partir de hoje não. Eu vou ficar com a palavra. Então nós vamos mudar esse comportamento, nós vamos mudar essa atitude, e nós vamos orar, e o Senhor vai fazer alguma coisa. Não negocie a palavra, irmão, sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Não negocie a palavra. Não olhe para essa geração e tente encaixar tudo isso dentro dessa geração. Não, não. Vá para a palavra. Viva a palavra. Sabe, irmãos, eu quero que os irmãos compreendam nessa noite que o que Deus tem para os seus filhos é muito mais do que uma oração bonita na hora da refeição. O que Deus tem para os seus filhos é que eles tenham experiências de quebrantamento com Jesus. Que os seus filhos possam chegar em você e contar para você uma experiência que ele teve com Jesus no quarto. Sabe, irmãos, o meu filho tem 7 anos, com 5 anos de idade. Nós estávamos recém aqui em Pontes da Serra e aconteceu algo na nossa família que foi muito difícil, muito difícil. E não foi possível controlar o desespero na casa naquele momento, foi algo desesperador. E eu lembro que depois daquele momento de tristeza, de grito, de choro ali, o Miguel estava encostado na beiradinha da cama dele, e eu falei para o meu esposo: amor, a gente precisa ir lá conversar com o Miguel, porque ele estava chorando muito, muito assustado com aquela situação. E eu falei: filho, e eu fui lá no quarto, ele estava chorando na beiradinha da cama, aí eu coloquei ele deitado na cama, falei: calma, filho, vai estar tudo bem, o papai e a mamãe já vai vir aqui explicar para você o que está acontecendo. E aí eu voltei lá no meu esposo, tentando falar para ele: amor, nós precisamos lá falar com o Miguel, para fazê-lo entender exatamente o que está acontecendo. E eu lembro que quando nós chegamos na beirada da cama, no quarto dele, irmãos, ele estava sentado, com os pezinhos para fora da cama, sentadinho na cama, como vocês estão na cadeira, balançando o pezinho dele. Não havia lágrima mais no olho do Miguel. E eu falei: filho, vamos conversar? E ele falou para mim assim: mamãe, tá tudo bem, Jesus já conversou comigo, e ele disse para mim que vai ficar tudo bem. Irmãos, ele tinha 5 anos. 5 anos. Experiências muito maiores Deus tem para os seus filhos, amém? Ainda na infância. Por isso que nós não podemos perder tempo de pregar a palavra para eles, irmãos. Há 3 meses atrás, aconteceu uma situação com ele mesmo. Eu estava lavando a louça de manhã, e ele acordou ainda com o pijaminha dele, eu lavando a louça, e ele chegou, abraçou minhas pernas por trás, e eu falei: oi, filho, você já acordou? Bom dia. E ele falou: mamãe, com aquela vozinha de choro: mamãe, eu falei com Jesus. Eu tirei a louça, peguei ele, coloquei em cima da mesa. Como? Ele falou: mamãe, eu fiz uma coisa errada, e Jesus falou comigo que eu já estou perdoado, e eu estou bem, mas eu falei com Jesus, mamãe, e eu sou perdoado. Eu nem quis saber o que ele tinha feito de errado, irmãos. Eu só entendi, ele ouviu de Jesus que ele está perdoado, está tudo bem. Irmãos, experiências assim e muito maiores Deus tem para os seus filhos, para os seus netos, para a sua descendência.
para os seus filhos na adolescência, para os seus filhos na juventude, para os seus filhos ainda que casados. Deus tem experiências para nós, irmãos, porque Deus quer ter um relacionamento de intimidade conosco, amém? E com os seus filhos também. Em nome de Jesus, que os seus olhos possam ter sido abertos nessa noite, e que você nessa noite se posicione como um Jairo na vida dos seus filhos, amém? Como alguém que não negocia a intercessão, que não negocia Jesus na vida deles. Esse é o tempo oportuno, é o tempo de pregar a palavra, irmãos. É o tempo de pregar a palavra, de ensiná-los na palavra, de conduzi-los na palavra, instruí-los na palavra, corrigi-los na palavra. Não negocie a palavra, ainda que ele não goste, ainda que ele fique bravo, não negocie a palavra, porque Deus se responsabiliza com a palavra. Amém, igreja? Gostaria de convidar o Ministério de Louvor aqui. Eu gostaria que você, pai, mãe, vô, avó, se levante do seu lugar em nome de Jesus. Se levante como um Jairo nessa noite, amém? Se levante no seu lugar de forma profética, como um Jairo mesmo. Não, eu me levanto agora como um Jairo, como alguém que vai interceder pela vida dos meus filhos, pela vida da minha descendência, pela vida da minha família, como um intercessor, pelos meus filhos espirituais que eu ainda vou ter. Oh, Espírito de Deus, obrigado, porque é o Senhor quem move todas as coisas. Obrigado, porque é o Senhor que move as águas. Obrigado, Jesus, por conta desse posicionamento da parte dos pais, porque, sabe, irmãos, eu e você, nós não vemos, mas o Senhor já viu o que vai resultar diante desse posicionamento seu hoje. Você ainda está vendo, mas coisas extraordinárias vão acontecer, porque você está decidindo hoje ficar com a palavra. Decida pela palavra. Decida pelo Senhor.